Então, como a gente começar o ano bem, como de costume, pergunte para a pessoa do seu lado como ela passou o ano novo. Pode perguntar para ela. Pergunta para ela se você foi viajar, teve uns que foram viajantes. Se você vê alguém que é visitante, fala para ele que ele é bem-vindo. Você conhece uma carinha nova. Quem está nos visitando hoje? Deixa eu ver. Faz assim com a mão. Vai ver, ali temos visitantes. Vocês são muito bem-vindos, viu? A nossa família Eclésia. Amém, irmãos? Irmãos, ano de 2019 é um ano de muitos desafios para nós, como igreja. Quantos creem que Deus tem grandes desafios para nós? Muitas conquistas, mas junto com as conquistas vem desafios. E acredite, o maior desafio nosso é aprender a depender fielmente do Senhor. O maior desafio do ser humano é confiar. Confiar em alguém, confiar no Senhor, entregar as nossas vidas totalmente a Ele. É como se você colocasse uma venda e falasse: Senhor, o Senhor pode me guiar. Esse é o maior desafio de um cristão. Você sabia disso? Por isso que a Bíblia nos fala tanto sobre fé. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele falou tanto sobre fé. Porque nós andamos pela fé. Nós não andamos pelo natural. Nós não andamos por aquilo que o mundo diz. Mas nós andamos pela fé. Você pode dizer isso comigo e repetir? Eu ando pela fé. É muito importante você entender isso, porque o cristianismo, ele é uma crença onde é praticada a fé, fielmente. Sabe por que eu estou querendo dizer isso? A maioria das religiões, elas precisam de alguma coisa para tocar, elas precisam de alguma coisa para ver, e aí eles constroem estátuas e ídolos e começam a adorar a estátua, porque o ser humano tem necessidade de ver, tem necessidade de pegar. Mas Jesus falou assim que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós somos aqueles que cremos no que ainda não vimos. Amém? Então preste atenção, o Senhor tem grandes coisas para nós. Nós estamos vendo? Ainda não. Você não consegue ver o ano de 2019 inteiro. Você não consegue ainda ver todas as conquistas que você vai ter. Você ainda não consegue enxergar aquele plano que você tanto quer ser concretizado. Mas acredite, é porque nós cremos que tudo vai se alinhar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender que nesse ano uma das coisas que nós mais temos que praticar é a nossa ousadia. E hoje nós vamos falar sobre ousadia. Nós vamos falar sobre a ousadia. Por isso, eu quero orar com os irmãos para que nós possamos... Muito obrigado. Para que nós possamos, nesse momento, focar as nossas mentes na palavra. Amém? Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é aquilo que nos transforma. Senhor Jesus, nós temos certeza que o Senhor está aqui. Não há dúvida disso, Pai. Porque nós estamos reunidos em Seu nome. Que hoje, Pai, quem venha brilhar seja o Senhor no nosso meio. Que hoje, Pai, ao sair daqui as pessoas possam sair mais leves, mais convictas que o Senhor é Deus. Mas o Senhor é um Deus que ama. O Senhor é um Deus que entregou o Seu Filho por nós, Pai. Que hoje as pessoas saiam daqui com revelação da Tua preciosa graça, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, as nossas mentes estejam cativas à Tua palavra, estejam cativas ao Evangelho, Pai. É assim que pedimos. Amém. Meus irmãos, quero ler com vocês uma história que se passa depois que Jesus morreu e ressuscitou. João 20 diz assim, vamos ler. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor.
Mais uma vez, ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? O que acontece aqui, meus irmãos? Jesus, nós sabemos a história dele. Ele vem, ele nasce de uma virgem, cresce, ele cumpre todos os mandamentos que precisavam ser cumpridos na lei. E aí Jesus começa o ministério com 30 anos. E o ministério de Jesus, ele dura 3 anos. E aos 33 anos, Jesus é morto. Ele é morto sendo entregue pelos judeus, mas os romanos matam Jesus. Vocês estão entendendo? Então, entende uma coisa. Nós falamos que mataram Jesus, mas isso é uma coisa que nós precisamos entender, porque era impossível matar Deus. Você acha que alguém poderia matar Jesus? Jamais. O que acontece aqui foi que ele se entregou. Ele se entrega por mim e por você. Ele entendia que era necessário ele, como Deus, morrer por causa do homem, para que fosse feito a troca em nosso lugar. E a justiça dele hoje é a sua justiça. Você é justo porque Jesus é justo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Mas quando Jesus morre, os discípulos ainda não entendem o propósito, como nós entendemos hoje. E eles acham que tudo tinha acabado. Acabou tudo. Vamos voltar a fazer a nossa velha vida. Há uma história que Pedro volta a pescar. E há aquele medo pairando sobre eles. Por quê? Medo dos judeus. Porque entregaram Jesus. Se entregaram Jesus, vão entregar a gente também a qualquer momento. E eles são tomados pelo medo. E o medo começa a levar eles para uma velha vida. E olha o que a palavra fala. A palavra fala que eles estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes dos judeus. Nós temos que entender que o fato deles terem medo dos líderes judeus para entregar eles, para eles morrerem na cruz que nem Jesus, estava perturbando eles ao ponto deles se esconderem, trancarem as portas e ficarem reunidos apenas com medo. Eu fico imaginando, se alguém batesse na porta, eles já imaginavam que era um soldado querendo levar eles, ou os judeus indo buscar eles e falassem: vocês vão morrer que nem Jesus morreu. E olha que interessante, eles se sentiram intimidados naquela hora. Sabe de uma coisa, irmãos? A intimidação, quando nós nos sentimos intimidados, quando nós estamos com medo, a primeira coisa que acontece na nossa vida é que as portas se fecham. Assim como eles trancaram as portas, o medo tem o poder de fechar portas na sua vida. Quantas vezes pessoas não perderam emprego? As portas se fecharam porque estavam com medo. Pessoas perderam o relacionamento porque estavam com medo. Pessoas perderam oportunidades porque estavam com medo. Tomados pelo medo, estavam se sentindo intimidados. E acredite, uma das maiores armas do inimigo é tentar nos intimidar. Porque quando ele consegue te intimidar, ele mexe com a sua fé. O que acontece com Davi? Davi, ele foi até a guerra para enfrentar os filisteus, e lá tinha Golias, o filisteu. E tentaram colocar a armadura de Saul em Davi. Mas chegou um momento que Davi acho que se sentiu meio, desconfortável com aquilo. Ele tirou a armadura e falou: não, eu vou com a minha fé, eu vou com a minha confiança em Deus. E foi com a fé dele que ele derrota Golias, mas com a fé do Deus vivo. O que eu quero dizer para você? Quando nós estamos cheios de fé, o medo não tem capacidade de nos controlar. Nesse ano de 2019, você quer romper? Você quer? Amém? Você quer avançar na sua vida? Primeira coisa, saiba lidar com os medos. Saiba lidar com a intimidação. E o que eu quero falar aqui é o primeiro tópico sobre intimidação. Vamos ler Filipenses 1, diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus.
Filipenses diz que nós não podemos estar intimidados pelos nossos adversários. E eu quero falar para vocês quais são os adversários nesses dias. Vamos lá. O que gera intimidação em nós? Primeira coisa que gera intimidação, repita comigo, acusação e condenação. O que mais tem poder de te minar na sua vida, de intimidar você, se chama acusação. E a acusação, ela vem acompanhada da condenação. Porque quantas pessoas se sentem condenados, elas travam, elas param. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar, que é o primeiro alvo, ou a primeira pessoa que vem com acusação sobre você, é o diabo. O nome do diabo é acusador. E o diabo, ele é um acusador na sua vida. De que jeito? De que forma? Muitas vezes o diabo usa a própria lei de Deus para te acusar. Ele vem e ele fala para você: será que você tem cumprido todos os mandamentos de Deus? Olha só como você é um mau marido. Olha só como você é uma má esposa. Olha só como você trata os seus pais. Olha só como você tem falado com as pessoas do seu trabalho. Será que você é crente de verdade? E aquilo fica na sua cabeça todo dia. Será que eu sou crente? Será que realmente eu me converti? E o diabo sempre vem com uma sutileza para tentar te acusar. E toda vez que você se sentir acusado, você vai se sentir intimidado. E intimidação leva você a perder a fé. Você está entendendo? O diabo também ele fala na primeira pessoa na sua cabeça. De que forma? Ele fala: eu sou burro, eu não presto mesmo. Já viu gente falar isso? Ah, eu sou burro. E ele te leva a você pensar naquilo que você não é. A palavra diz: você é santo. O diabo vem e fala assim: você não vale nada. A palavra diz que você é puro. O diabo diz e fala: você é profano, você é pecador. Então é através da acusação que o diabo vem te intimidar. Mas preste atenção, nesse ano de 2019 ele não vai nos intimidar, porque a nossa força está em Jesus Cristo. Nossos olhos têm que estar em Jesus a todo momento. É quando nossos olhos estão em Jesus que o diabo não tem poder de intimidar você. O diabo tentou por 3 vezes intimidar Jesus lá no deserto. Tentou levar Jesus para o deserto. E olha só que interessante, irmãos. O livro de Mateus, eu não coloquei o versículo aqui, mas se você ler o livro de Mateus, o nome Mateus ele já começa falando de algo. O que significa Mateus? Mateus significa presente de Deus. E o presente é dom. É a mesma coisa. Dom é presente. E presente é dom. Mesma coisa. Quando a Bíblia começa o Novo Testamento por Mateus, ele está falando assim: eu estou começando com um presente para vocês. E sabe qual que é o dom de Deus que a palavra diz? É a graça. Deus não começa o livro de Mateus à toa. Ele começa dando a sua graça para nós. E a palavra diz, logo na genealogia de Jesus: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E quando eu li isso, eu falei: por que ele coloca primeiro filho de Davi e depois ele coloca filho de Abraão? Eu fiquei matutando isso. E eu fui pesquisar os significados dos nomes. Sabe o que significa Abraão? Abraão significa pai de uma multidão. É isso que significa Abraão. Mas Abraão vem antes de Davi. Por que Por que Mateus não escreveu Jesus, filho de Abraão, e depois filho de Davi? Eu comecei a pensar naquilo e Deus me falou algo muito interessante, irmãos. Abraão é pai de multidão, mas antes você tem que entender que Jesus era filho de Davi. E sabe o que significava Davi? O amado. Antes de você querer alcançar multidões, você tem que entender uma coisa: você é amado. Quando você entende que é amado, o seu ministério ele consegue chegar mais longe.
E aí Jesus no deserto, antes dele ir para o deserto, ele é batizado, vem uma voz do céu falando: esse é meu filho amado. Depois que Jesus passa pela aprovação, em Mateus 5 começa a falar assim: então uma multidão o acompanhava. Sabe por que uma multidão acompanhava Jesus? Porque ele tinha certeza: eu sou amado por Pai. Simples. Vocês estão entendendo? Então o diabo tenta por 3 vezes enganar Jesus no deserto, mas Jesus, por se sentir amado, ele sabia que o Pai o amava. Então ele sabia o propósito do Pai para ele. Ele sabia que o Pai não iria abandonar, e ele consegue vencer o inimigo. Ele consegue vencer a intimidação. Primeiro, porque ele sabia que ele era amado. O diabo tenta vir acusar. O diabo tenta colocar dúvidas em você. Será que realmente você vai cumprir o propósito de Deus? Será que realmente esse é o seu lugar? Será? É sempre assim: será? Será? Ele sempre vai tentar fazer isso. A segunda pessoa que vem com a acusação é você mesmo. É nós mesmos. É nós trazendo um peso que Jesus já levou há muito tempo. É você querendo trazer um peso sobre o Evangelho que Jesus já levou na cruz há muito tempo. E você sempre é rude consigo mesmo. E você sempre desvaloriza a si mesmo. Mas preste atenção: nunca desvalorize aquilo que o sangue já valorizou. Você tem muito valor para Jesus. Você tem muito valor para o Pai. Mesmo que todos te abandonem, mesmo que aqui ninguém te ame, preste atenção: existe alguém que te ama. Eu tenho praticado isso, irmãos. Eu tenho praticado o amor pelas pessoas por aquilo que elas significam, não por aquilo que elas fazem. Porque se nós começarmos a medir as pessoas por aquilo que elas fazem, preste atenção, o nosso amor não vai ser completo. Isso não é amor ágape. O amor ágape é incondicional. É você amar a pessoa, mesmo ela não fazendo, e mesmo ela fazendo conta, você amar ela, simplesmente porque elas significam algo para você. O irmão que está do seu lado, ele significa algo para você? Ele significa, sabe? Existe um afeto no seu coração por ele? Por isso, irmãos, que no nosso meio não deve haver intrigas, não deve haver desafeto. Porque quando uma pessoa está no nosso meio e sente um afeto, é simples. Eu amo o Limão por quê? Porque eu amo. O que ele fez para mim? Nada. O que eu fiz para ele? Nada. Eu não dei a vida por ele, ele não deu a vida por mim. Não tem nada. Mas existe um afeto de Deus entre nós. Simples. É assim, irmãos. Que vocês possam se sentir amados dessa forma. Dessa maneira uns pelos outros. Pelo que cada um significa. Vocês estão entendendo? Mas muitas vezes nós não conseguimos nos amar. E aí a lei fala: ame o seu próximo como? Mas e no dia que você não se ama? Você não vai amar ninguém. Então entenda, Jesus vem com um novo mandamento, e ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós. O padrão nosso de amor é o padrão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele ama você pelo que você significa, não é pelo que você faz para ele. Porque você nunca vai conseguir fazer algo para ele que chega aos pés dele, que chega ao merecimento daquilo que ele merece. Não dá, não tem como. Mas tem crente que vive a vida inteira tentando fazer algo para Jesus e tentando ser aceito. Pai, me aceite. Senhor, eu quero ser aceito pelo Senhor. Mas preste atenção, o Senhor já te aceitou no dia que o filho dele morreu na cruz. O filho dele está dentro de você, e agora você é tão aceito quanto Jesus. Se Jesus é amado, você também é amado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes nós mesmos nos desvalorizamos. E isso é muito ruim. Quantas canções eu já não cantei do tipo, como que é que a gente cantava? Meu Deus, eu não lembro agora. Mas era alguma coisa sobre eu não valo nada. Senhor, eu sou como um pozinho, eu não tenho valor. E cantamos
Canções mostrando que tipo, eu não tenho valor nenhum para o Senhor, mas eu acho que o Senhor olha e fala, como assim? Eu entreguei o meu filho por você, e você vem me falar que você não tem valor? Quem que você pensa que é? Nem você pode falar o quanto você vale para Deus. Você consegue entender o tamanho do valor que você tem para Deus? Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Independente daquilo que você faça. Independente daquilo que você tem que produzir. Igreja, irmãos, preste atenção. Igreja é corpo. Igreja é organismo. Igreja não é empresa. Nós não tratamos pessoas como produto. Você não pode tratar uma pessoa como produto. Se ela produz, beleza. Se ela não produz, não dá certo. Você está entendendo? Nós temos que aprender. Porque o sistema, ele acaba nos levando para isso. Mas preste atenção, nós temos que aprender a amar as pessoas como Jesus amou a cada um. Talvez o irmão não vai estar pronto para servir na obra, mas continue amando ele da mesma forma. Da mesma forma. Talvez o irmão errou com você, fez coisas que não devia. Talvez seu antigo pastor errou com você, maltratou você. Um dia você foi numa igreja que você não quer nem mais pisar lá. Mas preste atenção, continua sendo irmãos nossos. Vai todo mundo no mesmo céu. Não vai ter divisão de países. É tudo é o mesmo reino. É a mesma natureza. Preste atenção, irmãos. Se nós queremos avançar nesses dias, nós temos que rejeitar as acusações. E por último, quem é muito usado para nos acusar são pessoas. Muitas vezes, a acusação, ela vem para você em forma de uma crítica, ok? Sempre alguém tentando criticar aquilo que você está fazendo, mostrando que, olha, toma cuidado nisso, né? Acho que não vai dar certo. Uma coisa, irmão, é conselho de irmão. Outra coisa é pessoas que não querem ver você crescer na obra. Então nós temos que tomar cuidado, porque a acusação muitas vezes, e na maioria das vezes, vai vir por pessoas. E aquela pessoa pode estar sendo usada pelo inimigo. O diabo pode estar usando aquela pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa. Mas preste atenção, às vezes o inimigo está usando aquela pessoa. Para quê? Para minar a sua fé. Para minar. O que é isso que vocês pregam? Graça? Não, isso daí não tem nada a ver. Cuidado com isso aí que vocês estão pregando, hein? Isso daí é heresia. Isso daí é universalismo. Isso daí é hipergraça. Então cuidado. Irmãos, constantemente pessoas vão tentar falar sobre a nossa fé. Pessoas vão tentar minar a nossa fé. Mas preste atenção, quando você está com os olhos em Cristo, nada pode abalar a sua fé. Não se sinta condenado nesses dias. Não deixe ninguém condenar você. Não deixe ninguém te acusar nesses dias, porque a nossa confiança está em Jesus. A Bíblia diz que nós temos que ser aquele que dá apoio para o irmão, suporta uns aos outros em amor. O seu irmão tem que ser o seu maior motivador. O seu irmão tem que ser o seu maior incentivador. Você está entendendo? Incentive pessoas a conquistar os sonhos dela. Incentive, irmãos, o Evangelho da Graça, porque é esse Evangelho que tem salvado vidas, que tem tirado vidas da depressão. Não a lei, não as regras. Amém? Bom, o que mais que gera intimidação? As adversidades, lutas, problemas, desafios. Presta atenção, no ano de 2019, às vezes vai vir uma luta para você, vai vir um desafio. Desafio você se coloca nele. É o emprego que você quer, é um desafio para você. Mas muitas vezes as lutas e os problemas, elas vêm até você. E é na hora da adversidade que você vai se sentir intimidado. Você vai sentir aquilo fazendo uma pressão em você. Sentir a pressão do dia a dia, sentir a pressão do emprego, sentir a pressão do relacionamento, e aquilo vai te pressionando. E a adversidade, muitas vezes, tem o poder de minar a sua fé, tem o poder de te intimidar. Mas preste atenção, irmãos, Jesus está com vocês a todo momento. Fala isso para o seu irmão, Jesus está com você a todo momento. Não vai ser as adversidades, irmãos, que vai nos parar.
As adversidades não param a igreja de Jesus. Deus tem planos para nós. Deus tem planos para a eclésia. É um novo salão. São os alvos de 2019. Já temos algo para o final de 2020. Coisas muito boas para nós. Mas preste atenção. As adversidades vão vir. Vão vir. Vão vir através de pessoas, vão vir através de problema, vai vir através de luta, mas em nada nós deixaremos nos abater. Porque a nossa confiança está em Jesus Cristo. Nós vamos avançar. Nós vamos continuar indo naquilo que o Senhor tem para nós. E por último, eu quero só exemplificar aqui comparação. A comparação, ela tem o poder também de te intimidar. Por quê? Primeira coisa, porque você se sente menor. Já viu gente que compara? Você chegou na igreja com aquele sapato que você mais gosta. Aí chega uma menina com um sapato mais bonito. Aí você olha pro seu, você fala, nossa, meu sapato acho que tá velho já. Comparou? Intimidação. Ai, eu acho que eu não falo tão bem quanto aquela pessoa. Ai, eu quero fazer tanto isso, mas as outras pessoas estão fazendo muito melhor. É melhor eu ficar aqui no meu cantinho. Nós queremos ser uma igreja relevante, mas tem já tanta igreja, para que a gente vai se meter nisso? Acho que é melhor cada um ir para uma denominação, a gente ficar numa boa, está tudo numa boa, pastor. Vamos evitar esse negócio de avançar, de abrir outras igrejas, não, vamos ficar quietinho. Está entendendo? Comparação. Quando nós comparamos com outras pessoas, automaticamente você vai olhar para si mesmo e vai falar assim, acho que eu não consigo. Mas é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você tem que entender isso. Para de se comparar. Não se compare. Quando você olha o erro, tem muita gente que deixa de fazer aquilo que Deus está falando, porque uma pessoa fez e de repente errou. Mas era no contexto daquela pessoa. Às vezes no seu contexto aquilo não vai dar muito certo. Tem gente que tem medo de conseguir novo emprego, de fazer novas coisas para o reino, de avançar. Uma coisa que intimida um líder é ele começar a olhar para outro líder e falar, eu queria ser igual aquele líder lá. Então, não estou falando de referência, você pode ter referência, tá? Mas a referência sempre te puxa para cima. A comparação sempre te puxa para baixo. E você olha e você fala, poxa, aquele líder é tão bom, queria ser que nem ele, mas eu não sou, então eu vou deixar de fazer. Isso é comparação. Agora, você olhar para uma pessoa que te inspira e falar, rapaz, eu quero um dia ter aquela revelação que ele tem. Você vai caminhar sempre para cima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você ter um referencial, isso é muito bom. Mas o seu maior referencial é Jesus Cristo. Mas existem homens inspirados e homens muito bons que você vai querer, de repente, se inspirar e falar, poxa, achei muito legal, quero ver aquela palavra ali. Mas aquilo vai te puxando para cima. Mas preste atenção, não compare e não ande pelo erro que as pessoas cometeram. Olha só, outra coisa que você pode errar por se comparar é fazer algo fora do tempo. Talvez você fale assim, nossa, fulano fez isso, eu vou fazer também. Mas aquilo não era para você, não era o tempo para você. E você fala, ele fez isso, ele achou a fórmula mágica de como ganhar dinheiro em 10 dias. Aí você vai lá, compra o curso, como ganhar dinheiro em 10 dias. Passa 30, você só perdeu dinheiro. Você fala, como assim? Sabe porque você tentou fazer algo que deu certo um dia na vida de alguém, mas não era o momento para você. Por isso, irmãos, só há um jeito de nós conseguirmos sucesso nisso. E eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, vocês entenderam o que gera intimidação? Condenação e culpa. A comparação, ok? E a outra era? Bota aqui. Era adversidades. Essas três coisas, ela gera intimidação em você. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Então, o que a intimidação ela gera? Aquilo gerava intimidação, mas como você está intimidado, agora isso vai dando sintomas para você. E o primeiro sintoma é o medo. E o medo tem a capacidade de minar toda a sua vida. Ele para.
A intimidação, irmãos, parou a construção do templo. Quando Israel foi liberta pela Babilônia, eles voltaram, estavam lá com os assírios sendo dominados, e chegou uma notícia falsa para o rei, falando que o povo judeu, depois que construísse o templo, eles não iriam mais pagar imposto. Uma calúnia, uma mentira. Sabe o que o rei fez? Vai lá e para tudo. E por causa da intimidação, eles pararam a construção de uma obra. Preste atenção, irmãos. Se nós vivermos debaixo de intimidação, a obra para. A obra cessa. Por quê? Porque nós não caminhamos mais na fé em Cristo. Você quer ter um casamento constituído em Jesus? Ande na convicção e na ousadia que Jesus está dentro do seu casamento. Você quer ter um bom relacionamento com a pessoa que você está se relacionando? Ande com ousadia, pensando para frente. Tem casal que tem medo, se relaciona, mas tem medo de casar. Não quer casar. Não, eu vou ficar só nesse namoro aqui, tá tudo light, tá tudo legal. Casar vai dar muito trabalho, vamos terminar a faculdade, porque... Estão perdendo o propósito que é de Deus, por causa de adversidade. O dinheiro não pode mandar na nossa vida, irmãos. O dinheiro não pode falar quando você vai casar. O dinheiro não pode falar quantos filhos você tem que ter. Ele não pode falar se você tem que ir ou não na igreja. Ele não pode falar isso. Tem pessoas que são dominadas pelo dinheiro. Mas preste atenção. Nós nesses dias vamos vencer todo tipo de intimidação. Não vai haver mais medo. E se você vê nós fazendo loucura, não ligue. É que eu tive essa revelação, irmãos. E a minha ideia é que os irmãos venham conosco. Às vezes nós vamos colocar um alvo para nós alcançarmos. Ah, não, esse negócio de alvo, pelo amor de Deus, não, esse negócio não é de Deus. Vamos viver cada dia o seu dia, tudo no naná, esse pastor. Irmãos, nós não temos mais tempo. Acho que eu tenho mais uns 30 anos, 40 de ministério, acabou. Eu quero gastar cada ano com o Senhor. Eu acho que você deveria fazer isso também. Não sendo um pastor, mas gastando na sua empresa, gastando aonde você está, indo, sendo enviado, fazendo missões, sendo enviado para abrir igrejas em outros países. Irmãos, o que mais me alegra hoje é alguém falar: eu quero abrir uma igreja, pastor. Eu falo: então onde você quer abrir que eu abro com você? Onde você quiser. O casal de Russas, uma cidade do Ceará, do lado de Fortaleza, chegou: pastor, eu quero abrir uma igreja. A gente vê a eclésia, gostamos, queremos abrir. Abriram. Estão no terceiro culto já. Um salãozinho, já conseguimos um salãozinho. 4 pessoas já abriram a casa, para eles fazerem reunião nas casas. Tem gente indo lá falando: eu ia na igreja, mas eu não via. Eu não sabia que era Jesus. Em um culto que ela foi na igreja, que é a Vida Nova, em Russas, ela falou: eu me converti de novo, agora eu sei quem que é Jesus. Você está entendendo, irmãos? Há uma decadência do Evangelho. As pessoas estão pregando lei. As pessoas estão pregando coisa que não é Evangelho. E sabe, Jesus é ofuscado em tudo isso. Mas, irmãos, meu sonho é que nós venhamos abrir tantas igrejas que Jesus venha a ser espalhado. Jesus verdadeiro, algo cristocêntrico, irmãos. Algo que muda de dentro para fora. Esse é o Evangelho que nós cremos. Amém? Isso vai acontecer. Então, a intimidação gera medo. Segunda coisa, ela gera dúvida. E todo mundo que prega na lei, ele te traz dúvida. Todo mundo que prega com a mentalidade da velha aliança, que é aquela mentalidade do Antigo Testamento, antes de Jesus, ele sempre te deixa com dúvida. Será que você é santo? Será que você tem feito isso? Será? E você sempre tem que olhar para si mesmo e começar a pensar: olha, eu acho que eu estou santo hoje. Por quê? Porque hoje eu orei, eu li a palavra, estou legal com Deus. Mas aquele dia que você não cai, você fala: meu Deus, será que Deus me ama? Aí vem outro: será que realmente eu vou para o céu? Quantos aqui já não pensaram: será que eu vou para o céu? Será que se eu morrer hoje eu sou salvo? E tudo isso vai te levando, sabe para onde? Para a incredulidade. Porque daqui a um tempo vai se tornar tão pesado a igreja, que a pessoa que fala: sabe o quê? Quer saber? Eu não quero saber mais de igreja, não. Esse negócio de igreja, vou viver a minha vida. Para quê? Aqui eu estou mais light. E aí vem a velha frase: o mesmo Deus que está lá, está comigo em casa. Quem já ouviu isso? Deus não me abandonou.
eu faço a minha igreja lá em casa, meus cultos são na minha casa. Olha o nível que as pessoas chegam, irmãos, a ponto de tirar isso aqui que nós vivemos e falar, é melhor na minha casa. Você está entendendo? Eu não estou julgando, eu acredito que a pessoa sinta Deus lá mesmo, eu acredito nisso. Mas, irmãos, a verdadeira igreja está aqui, ó. É um do lado do outro, é um ajudando o outro. Você está entendendo? Nós não nascemos para andar sozinhos. Nós nascemos para estar se relacionando uns com os outros. Isso é o ponto de igreja. Então, as pessoas vêm com essa ideia. Será que realmente? Aí vem a outra pergunta. Será que Deus existe? Será que tudo não é um conto de fadas? Será? E as pessoas começam a perder a fé. Mas tudo começa onde? No medo, na condenação, na dúvida. E a outra coisa é estagnação. Isso é uma das coisas que eu mais vejo. Pessoas que têm um chamado de Deus. Pessoas que foram escolhidos por Deus por um propósito. Mas um dia fizeram alguma coisa de errado e deu tudo errado na vida deles. Eles falaram assim, acabou meu tempo. Já era. Deus vai passar para os próximos. E aí você perde o sonho. Talvez porque você se sentiu intimidado. Porque aquilo talvez não deu certo naquele momento e você fala, não, isso não é mais para mim não, agora eu vou trabalhar, deixa esse negócio de igreja para os meninos lá. Então, irmãos, isso traz estagnação. Os discípulos estavam parados, parou a vida deles, eles não queriam fazer mais nada. Mas eu quero falar para vocês, como nós vamos vencer a intimidação do diabo? Através do quê? Se o Manuel puder vir aqui fazer o teclado, a gente já vai ali para o final. Através do que nós vamos vencer a intimidação? Primeira coisa que você tem que ter é ousadia. E a ousadia, ela fala a respeito da sua confiança. Você tem que ter confiança naquilo que Deus é. Segunda coisa, você tem que ter confiança naquilo que você é. Como assim? O que você é hoje? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem que ter confiança nisso. Eu sou filho de Deus. Eu sou próspero. Eu sou uma pessoa santa, separada. Quando você começa a olhar quem você é, você começa a entender que o mundo não é mais para você, que o pecado não é mais para você, que as coisas dessa vida não são mais para você, tudo porque você olhou e falou, esse sou eu. Você não deu ouvidos para o diabo falando, esse é você, ó, pecador. Você faz só isso, você bebe, você faz tudo isso. Não. Mas Jesus fala, você é santo, filho. Meu filho te santificou. Você fala, eu sou santo. Como é que eu vou viver uma vida de pecado se eu sou santo? Irmãos, você crê nisso que eu estou falando? Que você é santo? Ou são justificados? Efésios 3 diz assim, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. É com ousadia e com confiança. Elas caminham juntas. Como você vai vencer a intimidação da sua vida, do diabo, das adversidades? Como que você vai vencer a intimidação da comparação no seu dia? Com ousadia e confiança. Ousadia e confiança. Vai ter dia que parece que você não vale nada, mas você tem que olhar para o céu e falar assim, eu sou justificado, eu tenho valor para Ele. Vai ter dia na sua vida, irmão, que você não vai se sentir capaz. Não vai se sentir capaz de servir na igreja, não vai se sentir capaz de trabalhar, você vai se sentir um nada. Pode acontecer. Mas preste atenção, é nesse dia que você tem que ter ousadia e confiança. Eu não estou vendo, mas eu confio que Ele vai me salvar em tudo. Ousadia e confiança. 2 Timóteo 1 diz, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A covardia, irmãos, te faz parar. A covardia te faz parar de olhar para o alvo, te faz olhar para baixo, não te faz olhar para cima. A covardia, ela tem o poder, irmãos, de minar os seus sonhos.
Tem gente que não tem sonho. Minou, acabou, porque não acredita mais em nada. O Senhor vai restaurar isso nesses dias na sua vida. E Timóteo fala que o Senhor não tem usado um espírito de covardia, mas o Espírito do Senhor, ele nos gera ousadia. E olha só que interessante. Os primeiros a ser jogados no lago de fogo, na eternidade, sabe quem são? Os covardes. Sabe por quê? Porque filho de Deus não é covarde. Covarde é aquele que não crê. Covarde é aquele que não confia que o Senhor está cuidando de você a todo momento. Talvez você fala, mas eu tenho medo, então eu sou covarde, eu vou para o lago de fogo. Não, você não é medroso, você não é covarde. É isso que o Senhor tem para você. Quantos tem o Espírito Santo? Quantos tem? Você tem o Espírito Santo? Então Ele não te deu o espírito de covardia. Você não é mais covarde. Você está entendendo? Irmão, vai nessa fé. O que eu quero dizer hoje para você? Você vai conseguir. Se tem alguém aqui hoje que quer acreditar nos seus sonhos, sou eu. Você tem sonho para 2019? Preste atenção. Você vai conseguir. É com a fé em Jesus. Você vai conseguir. Está desanimado com a vida? Você já começou no desanimado? Deus tem tantas coisas boas para nós nesse ano. Preste atenção. Você vai conseguir. Seja ousado. Seja ousado. Tem um espírito de ousadia. A palavra fala de poder. Por que a palavra fala de poder? Olha só. Atos 1 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Os mesmos discípulos que estavam trancados ali, estavam com medo de falar, com medo de mostrar quem era. Pedro teve medo de falar que ele conhecia Jesus, negou Jesus 3 vezes. Esses mesmos discípulos, depois que receberam o Espírito Santo, foram os mesmos discípulos que espalharam o Evangelho. Foram os mesmos. E hoje nós estamos aqui, porque esse Evangelho foi espalhado. Mas preste atenção, eles tiveram ousadia do Espírito. Eles tiveram poder do Espírito. E quando você tem poder do Espírito, nada te para. Quando você tem poder do Espírito Santo, nada pode te intimidar mais. Você vai, você alcança, você consegue, você sonha, você tem o Espírito Santo. Então você tem que entender que o mesmo Pedro que estava com medo, foi o mesmo Pedro que pregou e 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas numa pregação. O que muda de uma pessoa totalmente covarde para uma pessoa com ousadia? Espírito Santo. Poder de Deus. Se nós caminharmos no Espírito nesses dias, o Espírito Santo vai nos dar ousadia, meus irmãos. Você vai ter ousadia para levar o Evangelho. Você vai ter ousadia para postar coisas na internet. Você vai ter ousadia para pregar o Evangelho na internet. Você vai ter ousadia para sair nas ruas e pregar o Evangelho. O que nós precisamos é de crentes ousados. Não vamos mais deixar nada nos acovardar. Irmãos, nós só temos essa vida para entregar para Deus. Nós só temos essa vida. Dessa vida nós não levamos nada. Só leva as vidas que nós conquistamos. Tem gente ao seu redor que precisa ouvir desse Jesus. Tem gente em São Paulo que precisa ouvir desse Jesus. Talvez está nos assistindo hoje, na casa. Sabe o que nós precisamos? De pessoas que entendem que o poder do Espírito Santo está em nós. Você crê nisso? Fala com ousadia para o seu irmão. O poder do Espírito Santo está em você. Segunda coisa é o amor. A palavra diz que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor ele lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia não diz que nós o amamos. A Bíblia diz, nós amamos. Todo amor que você pode dar, inclusive do seu irmão. Todo amor, você só ama porque Ele te amou primeiro. Como que você ama Jesus? Como que você ama Deus? Porque Ele te amou primeiro. Como que você ama a sua esposa, o seu marido? Porque Ele te amou primeiro. Como que você ama o seu irmão que está do seu lado? Os parentes, tudo? Como que você ama? Como que você ama a sogra?
Como que você ama um cunhado? Como que você ama? Porque Jesus chamou primeiro. E quando Jesus se coloca no centro, ele aparece ali, os discípulos estão todos com medo, ele se coloca no centro. Ele diz assim: a paz esteja com vocês. E aí ele fala, enquanto ele falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viam o Senhor. Irmãos, o que são as feridas? Por que Jesus mostra as feridas e o lado? São sinais que ele estava na cruz. Olha, sou eu mesmo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, Marcos? Ó, no pé. Foi por você. Eu estava lá naquela cruz. Foi por você. Quando você olha para as marcas de Jesus, você só consegue enxergar uma coisa: Ele me amou. Ele me amou. Ninguém me amou tanto assim. Quando Jesus mostra isso para eles, eles falam: esse é Jesus. Ele está vivo. Quando nós mostramos o amor e o quanto Jesus nos amou, sabe o que as pessoas vão falar? Isso é verdade. Ele está vivo. Cara, eu sempre achei que esse Jesus era mentira. Eu sempre achei que esse negócio era história. Mas olha que legal, hoje ele está vivo. Eu acredito nisso. Vai ter ateu se convertendo, irmão. Vai ter pessoa totalmente cética. Presta atenção. Vai ter crente se convertendo. Vai ter evangélico se convertendo para Jesus. Vai ter gente da lei de Moisés, a turma de Moisés, vai se converter. Vai se converter. Por quê? Porque Jesus está vivo. As meninas gostaram do axé, vai se converter. Jesus está vivo, irmãos. Quantos crentes Jesus está vivo? Amém. Jesus está vivo para você? Amém. Vou perguntar de novo. Jesus está vivo para você? Amém. Então vamos contar para todo mundo que Jesus está vivo. Vamos espalhar isso para o mundo. Amém? Eu ia falar da moderação, mas vamos terminar aqui. Eu acredito que Deus já fez o que Ele queria hoje.